Boa tarde a todos, vocês que estão chegando aí para esta live que vai começar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos. Agora são exatamente 17h57. Dani, muito obrigado pela sua participação. Ana Luísa, vocês sabem que eu adoro as lives, então estarei aqui. Moisés, obrigado, viu? Esse assunto é legal e como eu tenho muitos amigos, eu imagino que vai ter bastante gente assistindo, né? Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Para vocês que estão chegando e de repente ainda não estão habituados, como eu, não se esqueçam, né, de fazer a inscrição. Deixa eu só fazer a leitura aqui. Depois eu vou fazer os recadinhos paroquiais aqui, tá? Mas garantir o certificado de transmissão. Para isso precisa fazer um print aí da tela. Essa caneta é mais bonita para apontar. Esta. Bem. Então, durante a transmissão, você faça esse print e depois vai estar lá no link que vai estar na bio para vocês poderem... 15 minutos, hein, depois. Satisfação aí receber de todos vocês. Chamei todo mundo da minha família, né? Disse que se a gente alcançasse mais de 1 milhão de pessoas participando, a gente ia ter doações de cestas básicas. Mas minha família é muito pequena, acho que não vai rolar. Mas quero agradecer aí a presença de todos vocês para conversar sobre um assunto muito importante, principalmente para nós que somos das ciências gerenciais, né, da administração, das ciências contábeis, né? Obviamente que isso impacta a vida de todo mundo, mas daqui a pouquinho a gente já vai começar. Deixa eu ver quem mais está aí. Lucas, Vilmara, galera aí conhecida. Obrigado pela presença, viu, Dani? Manda um beijo aí para todo mundo na sua casa, se cuidem. Depois eu preciso falar com você, vou mandar uma mensagem para você, viu, Dani? Legal. Então, como vocês devem ter reparado, eu procurei fazer uma provocação aqui no título, né, desse bate-papo. E a discussão ela vai se sustentar na separação. Se trabalhar com comércio eletrônico já faz parte ou já fazia parte da missão da empresa, ou se por uma questão de sobrevivência a empresa se envolveu com a questão, se dedicou a trabalhar agora em uma nova perspectiva, se houve algum tipo de planejamento para isso, ou se era uma coisa que, por força da pandemia, a empresa se viu obrigada a fazer, né? Agora são 17h59, daqui a pouquinho a gente já começa. Vocês me ajudem aí, se tiver alguma coisa muito ruim. Eu tô com um monte de luz aqui, né? Tô me achando num salão de beleza, mas no meu caso falta este adjetivo. A Carla. Matheus. Fala, Matheus, como é que vai, cara? Tá longe ou tá perto, Matheus? Depois manda uma mensagem aí se você tá longe ou se tá perto. Alana, a professora Ana Maria, minha chefe. Estamos aí. Boa noite, professora. Obrigado pelo prestígio. Depois me passa a sua conta. Vânia Moreira. Legal. Rebeca, como vai você? Mande um abraço para o primeiro homem. Denis Duarte. Só mais um minutinho, já vamos começar. Até porque tem aula hoje, também ao vivo, às 19 horas. Grande mestre. Ah, tá perto? Aí, Matheus, tá perto de novo. Pois manda notícia aí, Matheus, para a gente conversar. Ô, professora, obrigado. Muito obrigado. Esta é a primeira vez que eu faço esse tipo de transmissão, né? Os que me conhecem já ouviram meu posicionamento a respeito, mas eu acho um momento bastante importante e principalmente esse assunto, né? Um assunto muito relevante e tem uns cases interessantes para falar de empresas locais, alunos daqui, né? Pelo viés da pesquisa e também pelo viés empresarial, dois
orientandos que eu tive, que hoje são meus amigos. Aí, Guilherme também, seja bem-vindo, falando nos sujeitos que são mais próximos aí, todos vocês. GH Araújo, eu não sei quem é o GH Araújo, mas quero dizer que seja bem-vindo. Aí, cara, olha aí a família toda chegando. Rebeca convocou você, hein? Obrigado aí pela atenção. Então vamos lá. Bom, eu quero voltar aqui para os recadinhos paroquiais. Né? Então não deixe de fazer a sua inscrição. Primeiro faça um print da tela, tá? Depois que você fizer o print da tela, você clica no link colocado na bio e procura lá o campo Live para você solicitar o certificado. Não se esqueça, o formulário fica aberto 15 minutos após a conclusão, tá? Então, vou me apresentar agora, para quem não me conhece, meu nome é André Pugliese, eu sou professor dessa instituição desde o ano de 2011, com muito orgulho, né? Temos uma trajetória já longa na educação, que é a nossa paixão, é o que move a gente, é o que faz a gente, mesmo numa situação dessa, com todos os desafios, acordar animado de manhã e procurar alternativas para fazer um trabalho melhor, para conseguir levar mais informação, provocar os alunos a buscarem, né, produzirem novos saberes, identificarem novas oportunidades, e isso é o que move a gente, faz a gente todo dia caminhar com força, apesar de todos os desafios. Bom, eu sou formado em administração, esta é a minha área de formação, sou MBA em gestão empresarial, especialista em educação, comunicação e novas tecnologias, sou mestre em educação, trabalho, como eu disse, desde 2011 nesta casa, leciono para os mais diferentes cursos da medicina veterinária, zootecnia, engenharia civil, engenharia de produção, sistemas de informação, ciências contábeis, direito. Acho que eu só não lecionei na arquitetura e na engenharia ambiental, porque a Dani ainda não me chamou. Tô brincando, mas não é essa a razão, tá? Somos amigos. Então, beleza. A ideia inicial é trazer algumas provocações a respeito dos impactos que a pandemia traz na gestão empresarial, sobretudo na medida em que a gente começa a olhar na necessidade de remodelar os negócios. Segundo uma pesquisa recentemente feita, publicada pelo jornal Estado de São Paulo, no seu viés de economia, 48% foi o acréscimo das vendas online a partir do advento do isolamento social, né, observado aí a partir... sempre tem uma diferencinha, mas imaginem aí da segunda quinzena do mês de março deste ano, né? Então, em algum momento da história, daqui a alguns anos talvez, seja possível observarmos em gráficos uma mudança bastante significativa, né? Não uma mudança linear, talvez, como a gente já vinha observando, e é inegável o crescimento do comércio eletrônico, mas a gente vai encontrar uma mudança significativa, e se no futuro, né, pesquisadores não soubessem o que aconteceu, né, a exigência de estarmos em casa, a exigência do isolamento social, o fechamento, né, das lojas para o público nas ruas, ainda assim, esse ponto do gráfico chamaria muita atenção pela grande variação. Eu queria, como mote aqui para puxar a conversa, buscando uma frase que é atribuída a Bill Gates, lá da década de 90, ainda final da década de 90, quando ele começava a refletir sobre o advento da internet, ele disse assim: no futuro vão ter dois tipos de empresa, as empresas que estão na internet e as empresas que não existem mais. Essa reflexão, obviamente, não foi feita à luz da pandemia, né? Eu digo sempre para os alunos, eu converso com a minha mãe, e nos primeiros dias, né, quando conversava com ela, minha mãe é uma senhora, minha mãe vai fazer 76 anos agora no mês de julho, e quando eu converso com a minha mãe ainda trabalha, né? Agora ela está isolada em casa, mas ela ainda trabalha. Quando eu falo com ela, né, me chama muita atenção os comentários do tipo: eu jamais pensei que ia passar por uma situação dessa na vida, né? Então, com 76 anos, minha mãe, que nasceu nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1944, né, forçosamente tem que ficar na sua casa, recolhida, né, sem encontrar outras pessoas, e no caso dela, que trabalha, tendo que experimentar esse isolamento completo. Essa frase do Bill Gates chama muita atenção da gente por conta da emergência
da observação de novos modelos de negócios. E, obviamente, que aqui a gente tem que fazer uma reflexão. Talvez, né, para não ser muito definitivo, muitas empresas, muitos empresários não tenham se atentado para o rumo que as coisas andavam tomando, né? Obviamente que devemos respeitar que certos tipos de negócios são menos afeitos ao comércio eletrônico, à comercialização pela internet. Obviamente, temos que pensar que a internet, principalmente na perspectiva da comunicação ubíqua, e aí, se essa palavrinha lhe incomoda, né, a ubiquidade é a propriedade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí nós temos um contexto, né? Vou pegar aqui meu telefone, né? Eu estou transmitindo a live aqui pelo PC, mas vou pegar aqui meu telefone, tá? Então imagine que a partir deste senhor aqui, deste dispositivo, que é uma das melhores representações, se não a melhor representação do que chamamos de internet das coisas, né? Passamos a ter internet em um monte de coisas, mas nesta coisa aqui talvez tenha sido o primeiro lugar onde a gente visualizou a potência da internet nos objetos do cotidiano. Hoje a gente tem internet no carro, internet na geladeira, né? Internet nos nossos assistentes pessoais, né? Alexa, não pode falar muito Alexa, porque se ela escutar, ela já começa a conversar aqui com a gente. Enfim, então, é nessa perspectiva da comunicação ubíqua, né, e a gente carregando a internet na mão o tempo inteiro, que certos negócios também emergem. Mas é inegável que qualquer negócio existente poderia ou deveria começar lá no início, ainda na década de 90, a ficar atento, a ligar as anteninhas, porque vinha pela frente, né? Então, eu já trabalhei com um monte de coisas na vida, os meninos que são meus alunos sabem disso, já desempenhei atividades das mais diversas, já vendi carro, já trabalhei em locadora de vídeo, né, já trabalhei em companhia aérea, já trabalhei na administração pública em um monte de lugares. E, obviamente, que essa questão da ubiquidade da comunicação, a internet em todo lugar e em tudo, já estava lá. Ei, ei, presta atenção. Como é que isso vai impactar o seu negócio? Para alguns isso ficou mais latente, algumas pessoas se dedicaram mais a isso, outras pessoas se dedicaram menos a isso. Mas eu diria que nesse momento, independente do grau de dedicação que tenham feito, né, ou do grau de interesse que tinham pelo assunto, se viram obrigados a abrir os olhos, abrir os ouvidos e tentar entender melhor o que isso significa. Eu gosto dos números, né? Falei para vocês então desse estudo que mostra um crescimento de 48% nas vendas por comércio eletrônico. E também queria chamar a atenção de vocês para um relatório. Esse relatório serviu de base para a pesquisa de um aluno, talvez ele esteja aqui agora, um aluno que foi me orientando lá na Universidade Federal, que inclusive publicou o seu trabalho e o apresentou num congresso recentemente em Porto Seguro. A professora Lidiane, se ela estiver aqui, ela estava lá junto, inclusive ela compartilhou imagens comigo. E a gente sempre fica muito feliz quando os alunos conseguem publicar os seus trabalhos. E esse foi um relatório muito importante que o aluno usou, o Ebert, usou para sustentar algumas visões a respeito do trabalho. Obviamente que ele não serve para o referencial teórico, mas ele serve para trazer alguns apontamentos ou algumas tendências daquilo que viria a acontecer no âmbito, no mundo do comércio eletrônico. Então, não muito tempo atrás, começaram discussões sobre o mobile commerce. Então, eu não sei se a Suzana está aqui nos assistindo. A Suzana é uma acadêmica que está quase terminando o curso de administração aqui na Católica, né? E a pesquisa dela é sobre mobile commerce. Então, indo um pouco além da questão do comércio eletrônico, especificamente olhando para a questão do comércio eletrônico feito a partir dos dispositivos móveis. Mas voltando ao relatório que eu estava dizendo, é um relatório que se chama Web Shoppers, que é produzido pelo EBIT. Então, depois, se vocês puderem, acessem. E lá atrás, alguns números já começavam a chamar muita atenção dos relatórios. Eles são produzidos semestralmente. Eu estou na expectativa de ver o próximo relatório, porque ele já vai começar a trazer reflexos deste momento em que vivemos. Mas eu quero chamar a atenção desses números, lembrando de uma coisa que, na primeira leitura... Aí, Ebert, seja bem-vindo, cara, que bom que você está aqui. Legal demais. Ô, Iranilson, também é uma honra ter você aqui, cara. Grande colega.
Então, nesse relatório, me chamou a atenção, eu não vou saber precisar em que relatório foi, de qual semestre, de que ano, mas vou imaginar que seja em torno de uns 3 anos e meio, porque eu me debrucei com um dado e fiquei prestando atenção. Num primeiro momento não compreendi muito bem e precisei fazer um esforço intelectual que foi muitíssimo importante para mim. Eu observei que o ticket médio do comércio eletrônico estava caindo. E eu sempre converso com os orientandos para observarem isso. E aí, no primeiro momento, bom, se a gente pega esse indicador separado, fala, o ticket médio está caindo. Beleza, aí eu fui para o outro indicador que eu precisava comparar. O outro indicador, o faturamento. O faturamento continuava crescendo muito, muito além do crescimento observado no PIB. Então, se vocês puderem, depois acessem esses relatórios. Tem uma versão gratuita, que não é a versão full, mas é uma versão legal para poder estudar. E há um descolamento gigante no gráfico, né, do crescimento da economia como um todo e do crescimento do comércio eletrônico. O que mostra de maneira inequívoca a necessidade de observarmos isso. Fala assim, o que isso está querendo me dizer? E, obviamente, não de hoje, e a gente não precisava ter chegado ao ponto de vivermos nesta pandemia para começar a chegar a essas conclusões, tá? Então, só voltando à questão do ticket médio. Quando eu comecei a observar que o ticket médio vinha caindo, né, no primeiro semestre, onde isso começa a acontecer, obviamente fazendo esse esforço intelectual, né, buscando aqui compreender esta coisa, veio a epifania. Nada de muito inteligente. Se o faturamento continuava a crescer e o ticket médio caía, quer dizer que a gente está comprando, estava, né, então, a partir daquele momento, comprando qualquer coisa pela internet. E eu queria lembrar vocês, né, que há não muito tempo nós comprávamos pela internet televisores, geladeiras, computadores, smartphones, né? Então, o ticket era alto pra caramba, porque a gente fazia uso das plataformas de comércio eletrônico para comprar bens, normalmente bens de compra comparada. Para quem já estudou marketing, vai saber bem o que eu estou dizendo, né? Então, bens de compra comparada. E aí, quando a gente começa a observar que o ticket médio cai, mas o faturamento do comércio eletrônico continua a crescer, a gente repara, nós estamos comprando balinha pela internet. Nós estamos comprando chupeta pela internet. Nós estamos comprando aspirina pela internet. Resumindo, nós estamos comprando tudo pela internet. Isso quando ainda não éramos obrigados a tal, né? Não existia nenhuma obrigação, a gente tinha isso como uma opção. E aí, toda vez que a gente fala de opção, a gente precisa pensar do ponto de vista da conveniência. Outro aspecto muito importante da gestão mercadológica, né? É hiper conveniente, muito conveniente comprar pela internet. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo aí a seguir. Falo sempre nas aulas para os alunos que ainda existem muitas oportunidades, né? Agora há pouquinho eu acabei de fazer a compra de um acessório, né? E no tempo que o meu amigo, proprietário da loja, viria me trazer, eu ia ter um problema, porque ia iniciar este nosso bate-papo aqui. Legal. O que eu pensei, né? Eu tive que mandar para ele uma mensagem, falei, olha, não deixe de tocar a campainha, passei o telefone da minha esposa, né, para ele poder se comunicar. Mas para mim, vou dar um exemplo muito banal, eu gostaria muito de poder marcar horários de entregas com fornecedores que vendem os seus produtos pela internet. E eu, imagino que vocês também, pagariam por esta conveniência. Algumas empresas já fazem isso. Então você pagaria para poder marcar o horário específico para a empresa entregar um produto para você? E aí vou lembrar aos tempos onde tínhamos as nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, um dia isso vai voltar, né? Não sei como é que vai ser tudo muito diferente. Mas, por exemplo, para mim seria muito conveniente comprar alguma coisa pela internet e pedir para que eles entregassem por volta de 11 horas da noite, né? Ao encerrarmos as aulas por volta das 10h30, sairia do nosso campus universitário, chegaria em casa tranquilo e lá estaria esperando por mim um pedaço de pizza, né? A gente só pensa em comida. Alguma coisa, né, que a gente tivesse necessidade e que encontrasse, por exemplo, num supermercado.
Tá? Então eu queria chamar a atenção para vocês a partir da ubiquidade e a partir da conveniência, como a nossa relação com a internet mudou e, obviamente, mudou a relação com as empresas que estão lá na internet também. Então, a questão dos segmentos, só para fechar essa questão do ticket médio, se antes a gente encontrava alguns segmentos de atividade comercial na internet, hoje a gente encontra todos. Se antes a gente não tinha a perspectiva de serviços pela internet, hoje a gente também tem, né? Então, citei aí para vocês a questão do EBIT, do mobile commerce, e mais ainda, né, isso um pouquinho mais recentemente, no trajeto da história, a questão das mídias sociais, né? Vocês hoje devem ter observado a possibilidade de criarmos as nossas lojas nos marketplaces, né? Então eu vou lá no marketplace do Magazine Luiza, eu tenho a minha loja, Magazine Luiza / André, né? Isso não é de hoje, eles já estavam trabalhando com isso. E voltando ao que é o tema central, algumas empresas já estavam observando isso, ou seja, já tinham inserido a perspectiva do comércio eletrônico como um elemento fundamental da sua estratégia, ou seja, isso já estava na sua missão, mas muitas empresas começaram a enxergar o comércio eletrônico na perspectiva mínima da sobrevivência. Então, eu procurei criar essa dicotomia quando o pessoal do marketing da nossa instituição me procurou. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente quem tem um pouco mais de ligação com a administração, né? Chamar a atenção de vocês para uma oportunidade gigante que temos aí para orientar as empresas, as que já estamos, ou eventualmente no sentido da consultoria, para que essas empresas melhorem a sua capacidade de leitura acerca do impacto do comércio eletrônico e das transformações necessárias nas organizações para conseguirem sobreviver nesse mundo. Falei para vocês que ia trazer alguns exemplos, né? Então falei aqui do Ebert do ponto de vista da pesquisa. Então ele se debruçou no contexto do comércio eletrônico para produzir lá o seu TCC, o seu artigo, foi publicado, legal demais, a gente fica muito feliz. Tem também o Ivo Ítalo, que é um aluno aqui egresso do Unicatólica, ainda na época católica, né? E o Ivo, ainda enquanto estudante, muito interessado nesse assunto e com os olhos abertos para essa questão, recebeu uma oportunidade para desenvolver trabalho, né, para contribuir com a FERPAM, uma empresa local que já operava aqui, todo mundo conhece, né? A nossa instituição é muito grata, inclusive, porque a família confia na nossa instituição, né? O Ricardo já estudou conosco, hoje a Gabriela estuda conosco. O Ivo está aí, ó. O Ivo está aí, não me deixando mentir, né? Então, o Ivo foi lá para a empresa para cuidar do projeto de inserção desta empresa importantíssima aqui para o contexto local no comércio eletrônico. E é interessante pensar que a empresa tem unidade em Araguaína, unidade em Gurupi e unidade aqui em Palmas também. Aí, já aproveita, fez a propaganda aí, ferpan.com.br, isso aí, né? Então, o Ivo foi para lá para trabalhar com esse projeto. E aí eu estou puxando esta coisa porque talvez nem todas as empresas, em algum momento da história, tenham começado a voltar os seus olhares, os seus esforços e aglutinar competências para fazer isso. Agora não é mais opção. Então, num determinado momento, a gente tinha essa opção. Mexo com isso? Não mexo? Eu queria deixar claro também que a relação de determinados tipos de comércio com as indústrias no que tange ao comércio eletrônico, ela é muito complicada, né? Eu poderia citar aqui alguns casos e acho que não há problema, como estamos num ambiente acadêmico, né? Então, a Farm, né, uma nossa aluna também, que fez o seu plano de negócios aqui na nossa instituição, abriu uma loja assim que se formou, começou a vender roupas dessa marca, aí já não vou falar de novo, então, tudo bem. E em determinados momentos, com o avanço, né, e essa emergência da questão do comércio eletrônico, ela tinha certos problemas porque, às vezes,
a própria marca vendia no seu site produtos mais baratos do que ela, como canal, tinha à disposição para vender. Beleza. Por que eu estou falando isso? Se você quer mar calmo, não se aventure na administração de empresas. Tem aquela frase muito boa, né? Que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Pois é, esse é o desafio. Negócios vão surgir agora nesse contexto, na medida em que todo mundo, de certa forma, começou a fazer os seus processos de aquisição, começou a comprar coisas pela internet. Até quem nunca tinha feito isso. A exceção é a mamãe. Mas por que a mamãe? Porque a mamãe não precisa, porque minha irmã faz isso por ela. Mas aposto com vocês que se fosse necessário, mamãe também faria. E aí, algumas coisas vão começando a surgir. Se eu usar as minhas redes para vender produtos da Ferpan, a Ferpan me remunera? Como Magazine Luiza? Se eu usar as minhas redes para vender o produto de uma loja de material esportivo, como a Casa São Paulo, do meu compadre, meu irmão, ele me remunera? Eu ganho alguma coisa com isso? Olha lá, o Ivo está fazendo um comentário aqui interessante. Ó. Estão em 7 marketplaces. E aí, se antes eu precisava desenvolver uma expertise profunda sobre isso, hoje eu posso usar a expertise dos marketplaces. Então, vou imaginar aqui alguns que vocês estão. Depois pode me falar aí, Ivo. Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, né? Então, essa nova dinâmica de negócios mudou a forma como observamos a relação entre as empresas e os clientes. Detalhe, eu não posso falar, até porque não tenho bola de cristal, do que vai acontecer depois da pandemia. Hoje, agora há pouquinho, eu estava conversando com a minha filha, né, ela está fazendo um texto, né, sobre essa questão, né, quais são os grandes aprendizados que a gente vai ter em relação a isso. Obviamente que no texto dela é uma perspectiva do indivíduo. Tá? Então é um texto carregado de subjetividade, onde ela pretende refletir, né, sobre os aprendizados advindos deste momento. Se para a mamãe é estranho, né, aos 75 anos, ter que ficar isolado em casa, para as minhas filhas de 14, quase 15 e 13, quase 14, também é. Tá? Então, vai mudar muito. A gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? Mas o padrão de consumo vai mudar. Obviamente que a questão da conveniência, que eu disse a vocês, que talvez seja o ponto mais importante que o comércio eletrônico traz, seja cada vez mais presente e valorizado por nós, né? Nós pagamos por conveniência. Nós pagamos por conveniência. Daqui a pouco, algumas empresas vão chegar à conclusão que não precisam mesmo mais estarem abertas e que conseguem uma rentabilidade melhor, e aí os acionistas também assim vão pressionar, não se assustem, né, não tendo lojas físicas. E não tem ambiente negocial calmo e não tem negócios que não consigam se adaptar a ambientes negociais turbulentos. A frase do Bill Gates que eu comecei falando, e agora eu queria só mais uma vez puxar ela para fazer uma pequena adaptação, né? Então ele disse, no futuro vão haver 2 tipos de empresas, as empresas que estão na internet e as que não existem, né? Isso, livro escrito nos anos 90, A Estrada para o Futuro. E o que a gente pode perceber, eu imagino que tenha muita gente da administração aqui, né? É que também, quando pensamos no desenvolvimento dos processos gerenciais, né, dos processos administrativos, a gente não tem muitas opções. Ou nos colocamos na posição das empresas que mudam o ambiente onde se inserem, ou, na pior das hipóteses, que é o que acontece na maioria das vezes, nós nos adaptamos ao ambiente. E me parece claro, né, e isso vale para a educação, para o comércio varejista, para prestadores de serviços, para todo mundo, que a gente vai ter que repensar as práticas. Nós vamos ter que, por amor ou por dor, né, inserir as nossas organizações nesse novo contexto.
E, obviamente, que para isso a gente vai ter que ter conhecimento. Conhecimento. E aí, fico particularmente feliz, né, em falar sobre esse assunto com vocês, né? E repetindo aqui o fato de eu não ter uma bola de cristal, com muita dificuldade para poder projetar o que vai acontecer, né? Eu queria chamar a atenção de vocês de novo, e não é uma propaganda, tá? Muito pelo contrário. Não deixem de acessar o site do EBIT, e-bit, tá? E procurar um relatório. Se alguém estiver escrevendo aí, puder escrever, ó, a audiência melhorou agora. Esses coraçõezinhos, minha filha, tá? Minha filha está presente aqui, é um motivo de muita satisfação, tá? A minha outra filha acho que também vai entrar aqui, se não entrar depois. Enfim. Então, não deixe de acessar o site do EBIT e procure um relatório que se chama Web Shoppers. Web Shoppers, tá? E lá vocês conseguem fazer um resgate de relatórios anteriores. E vocês vão ver a quantidade de transformações, né? Segmentos que não apareciam nos relatórios e começam a aparecer. A questão do mobile commerce ganhando muita força, muita força. A questão dos marketplaces aparecendo assim, com muita ênfase. Ou seja, a gente tem um campo muito fértil, com muita informação, né, para absorver, muita coisa para estudar. O trabalho do Ebert, depois se for o caso ele pode mandar um link aí, eu acho que já está na base lá de publicações da universidade, eu não sei se ainda está, mas se for o caso depois ele também se comunica aqui com a galera, né? Buscava compreender o perfil de compra de acadêmicos no comércio eletrônico. O Ebert, vai uma dica aí, né? Talvez esteja na hora de replicar a pesquisa, como agora não precisa fazer um TCC, você pode fazer direto uma publicação e fazer uma análise comparativa. Como era, né, a relação antes e o que mudou depois da pandemia. Ó, ele está acompanhando a gente aí. Ele está acompanhando a gente aí. Ó, entrou alguém também bacana aí, só por ter entrado com a camisa do Corinthians já merece aplausos, viu? Então, a última coisa que eu queria comentar, né, que não é a última coisa, mas mais uma coisa que eu queria comentar, é que tem uma coisa que talvez fique transparente para a gente não perceba, né, mas que é a potência da inteligência coletiva e o valor dos dados que, transformados em informação, podem gerar conhecimento para a organização. Se ainda restava alguma dúvida, agora acabou. Se você não tem boa capacidade de fazer gestão do conhecimento, se você não tem boa gestão sobre a informação dos seus clientes, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Uma aluna nossa do curso de zootecnia, a Laura, ela trabalha numa loja de calçados, num shopping center aqui de Palmas. O shopping está fechado. A inserção das empresas em shoppings se dá na perspectiva de que o shopping é um grande aspirador de pessoas, né? Então, nós somos atraídos por esses espaços, né, que congregam vários tipos de oferta de produtos e de serviços. E aí, nesse sentido, então, as lojas pagam, e não pagam pouco dinheiro, né, pagam muita grana para estarem no shopping, contando com a atratividade que o próprio espaço tem, e aí, obviamente, papel delas comercializar os seus produtos, comercializar os seus serviços. Beleza. Mas e o shopping fechado? Ah, ok. Mas uma empresa que já tinha prestado atenção numa coisa óbvia, tá? O que eu estou falando é óbvio. Não estou trazendo aqui nenhuma grande novidade. Uma empresa que tinha uma boa identificação dos clientes, perfis, condição de tratar dados, e aí, hoje, né, no contexto que a gente trabalha aí do Big Data, né, a questão de a gente poder processar um volume cada vez maior de dados, tem condição de saber, quando chega um determinado produto, a que clientes esse produto poderia ser oferecido. E mesmo com uma loja fechada, no caso de um shopping, talvez não seja muito difícil chegar naquele cliente que tem o perfil para aquele produto que acabou de chegar no meu estoque. E aí quero fazer um parênteses, mais um, né? Já fiz vários aqui. A gente vai viver daqui a pouco com supermercados que têm eye tracker nas gôndolas e que vão saber em quais lugares e quais produtos são mais observados por nós. A gente vive aí nas plataformas de
streaming de música, Vanessa Cassol, seja bem-vinda. A gente vive aí nas plataformas, né, ouvindo música. Tem inclusive o disco de uma banda muito boa aqui da cidade que chama Vitrola, em todas as plataformas de streaming. Depois vocês podem ouvir. Diz que a banda é boa e eu acho a banda boa, tem boas canções. Mas só pegando aí o exemplo das plataformas de streaming. Né? Quem ouve isso, ouve também isso. Isso está ligado com isso. Quem compra este produto também compra esse. Vou fechar os parênteses. A gente vai encontrar gente no mercado que não faz o mínimo, por exemplo, um bom cadastro de clientes em um sistema de informação. Obrigado aí pelo elogio à banda, viu? Depois passa a sua conta corrente. Então, a gente ainda vai encontrar no mercado empresas que não fazem, vamos falar aqui academicamente, o dever de casa. Né? Em uma das disciplinas aqui do nosso curso, nós estimulamos os alunos a fazerem um diagnóstico empresarial gigantesco. E para quem acha que trabalho de administrador é moleza, tem muita coisa a se observar em uma empresa, em uma organização. Muita coisa. Eu estou pegando uma coisinha. Cadastrar o cliente. Eu brinco com os alunos e digo assim, olha, se você tem um pequeno empreendimento, né, se você é um microempreendedor individual, use uma ferramentinha de graça que tem no Google, chama Contatos do Google. Dá para colocar muita informação e dá para ofertar, né, sugerir, levar, entregar, né, propostas de valor para clientes de maneira muito específica. E eu sempre digo assim, já passou o tempo em que a gente vendia coisas para os clientes. Né? Hoje, o cliente compra. O cliente super informado, antenado, conectado, sabedor dos seus direitos, com ferramentas de comparação de preço, de qualidade, de tudo. De tudo. E aí, obviamente que a gente não usaria esse espaço para fazer uma palestra, mas para fazer algumas provocações. Né? Hoje não, porque se você respeitou aí o isolamento, você não saiu da sua casa. Mas ontem, dia 15 de março, ou no mês de fevereiro, você foi numa empresa, comprou um produto e não houve nenhum registro a respeito do seu perfil, nenhuma informação relevante que linkasse o produto que está sendo comprado com você. Eu dou um exemplo, a molecada que já me escutou falando isso, os alunos, as alunas, eu sempre digo, né? Tem empresa que você vai, aí perguntam qual o seu nome, aí você diz. E aí a empresa escreve o seu nome e dá enter, 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 enter. E diz para você passar no caixa. Você chega no caixa, o seu nome só serve para identificar que chegou a sua hora de fazer o pagamento. E aí, de repente, você vai perguntar para essa mesma empresa quantos clientes você tem na sua base. Ele vai dizer, tenho 5 milhões de clientes. Mas como? A cidade tem 300 mil pessoas. É porque só André, lá na base de dados da empresa, tem 500 mil. Qual André? Que comprou o quê? Que comprou quando? Que comprou junto com que produto? E aí, quando a gente vai para o comércio eletrônico, né, vocês sabem disso melhor do que eu, a gente faz uma pesquisa ou, se bobear perto do celular, a gente diz assim, interface de áudio. O celular está desligado, hein? Daqui a pouco a gente começa a receber lá, né, propaganda. No Instagram, no Facebook. Né? Então, não nos inserirmos nesse contexto, ontem, eu já diria que era muito arriscado. Muito arriscado. Hoje, é quase que a aceitação
aceitação do fim. Então, mais importante do que pensar as ferramentas, e eu digo isso sempre para os alunos, é pensar o contexto. Então, vivemos cercados de dados. Produzimos dados, as empresas produzem dados, sem o mínimo esforço. Quantas pessoas entraram, né? Quantas pessoas saíram, quantas pessoas entraram e compraram. E no comércio eletrônico, em particular, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Então agora, né, nós estamos fazendo aqui uma transmissão, estou fazendo pelo meu computador, usando aqui uma plataforma, né? Então a Dani fez 5 comentários, a professora Ana Maria fez 5 comentários, o Matheus fez 4 comentários, né? Então vivemos, muito bem comentado. Então nós vivemos vivemos no mundo dos algoritmos, inclusive, uma discussão bacana que a gente pode fazer em outro momento, a nossa agenda é definida pelos algoritmos. Informação georreferenciada, comunicação ubíqua. A nossa agenda está sendo definida pelos algoritmos. E aí, a gente pode, e eu acho que deve, pensar sempre criticamente, pensar na questão da vigilância, do controle do ciberespaço. Esse assunto não é de hoje, mas é muito importante, né? Por exemplo, agora, os municípios brasileiros têm usado a questão dos sinais dos nossos telefones, né, das operadoras de telefonia, para avaliar o nosso distanciamento social, se a gente está se movendo muito ou pouco, né? Todo mundo diz, e a gente tem que acreditar, né? Menos no que certas pessoas falam, que não dá, né? Tem uma galera lá em Brasília que fala umas coisas que não dá para acreditar, né? Mas o que a gente tem que acreditar é que não está havendo violação do nosso sigilo telefônico. Apenas estão usando a nossa referência, né? Então a georreferência, o lugar no espaço, para definir essa questão de movimentação. Ok. Até onde vai isso? Quais são os limites? E mais uma coisa, eu sei que talvez seja tangente aqui ao tema que a gente propõe, mas talvez nesse momento seja necessário discutirmos de novo essa questão da vigilância, do controle do ciberespaço, a questão, como a professora Ana Maria falou muito bem, a questão da nossa privacidade. A gente pode achar bonito ter a nossa vida toda mapeada, que todo mundo sabe onde está e tal, mas não é. Né? Então, daqui a pouco, essa questão da nossa vida definida pelos algoritmos vai fazer com que a gente deixe de ser humano, né? Deixemos de ser humanos. E onde entra a nossa subjetividade, né? Onde entra a nossa capacidade de pensar, de escolher. Então, essa é uma questão importante que eu acho que vai ser uma outra reflexão feita após esse período da pandemia, né? Ah, legal, ó. O Herbert colocou aí o endereço onde está a publicação dele. É isso, Herbert? Bacana, bacana. Eu não sei se eu consigo pegar todas aqui, agora já são 18h40, está mais ou menos no tempo e no que eu me programei aqui para falar, eu listei alguns tópicos, né? Eu tenho que dizer uma coisa a vocês, por transparência, esta é a primeira vez que eu faço isso na vida, eu nunca fiz isso, tá? Então eu preciso agradecer a atenção de vocês, tá? E agora eu quero deixar um espaço para a gente poder interagir. Daqui a pouquinho eu tenho aula, então não posso alongar muito isso, até porque o próprio Instagram derruba, né? Mas eu queria abrir espaço para vocês, vou ficar atento aqui às perguntas que vocês vão enviando, para a gente poder fazer uma coisa mais interativa. Tiago Tardivo, aí, audiência espetacular também. Deixa eu colocar lá em cima. Então, ó, o Herbert compartilhou a publicação dele, bacana, de repente arruma algum parceiro aí para dar uma atualizada nisso. Cíntia, professora Cíntia, muito obrigado aí também pela tua presença, viu? Vocês todos estão participando desse momento histórico, é a primeira vez na vida que eu faço isso. Valeu, obrigado. Depois passa o número da conta aí, Tiago. Guilherme, muito obrigado também. Valeu. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, fique à vontade.
É, eu fiquei muito feliz, né, quando eu recebi o convite, ainda mais para falar sobre esse tema. E a primeira coisa que me veio à cabeça, né, foi pensar nos dois acadêmicos que eu citei aqui, né? O Ivo, que foi lá, após a sua formação, trabalhar no projeto, numa empresa que acreditou no conhecimento dele, e no Ebert, que foi ainda no seu processo formativo, né, para finalizar a sua vida acadêmica no nível da graduação, produzir conhecimento a respeito, conhecimento esse que pode ser feito novamente aí. Oh, legal, obrigado, galera da engenharia de produção, muito bom. Ah, legal. Tiago Tadivo fez um comentário bacana aí, como linkar o agro com essas novas tendências. Praticamente todo ano, acho que a galera já nem aguenta mais, né? Eu acho que as pessoas só vão lá na minha palestra na AgroTeams por conta do ar-condicionado. Mas todo ano eu faço uma palestra lá falando sobre a internet das coisas no mundo do agronegócio. E alguns exemplos bem banais que eu dou lá, a questão, né, de tecnologia RFID, né, que era de um jeito antes, a tecnologia ainda é a mesma, mas hoje aplicada de um jeito completamente diferente. A questão da gente poder comandar, né, os tratores, as máquinas à distância, a questão dos dispositivos móveis servindo, por exemplo, para a gente fazer a avaliação da saúde de uma planta, né, na leitura de uma folha. Eu faço essa palestra. Depois, quem sabe, a gente pode fazer por aqui também, né? Legal. Irã, muito obrigado você também aí, sempre prestigiando. Aí, Tardivo, vamos fazer depois uma fala sobre isso aí, que tal? Vamos fazer. Deixa eu voltar aqui que também a Alana fez um comentário. Ó, o André também tá aí. Deixa eu ver aqui só uma coisa muito importante. Ah, os alunos são a razão da gente trabalhar. Isso. Ô, Alana, obrigado. É, assim, vou falar aqui uma coisa que nem deveria dizer, né? Mas eu tenho uma relação muito boa com os alunos. Vou contar uma história para finalizar aqui, né? Outro dia estava andando num Uber em São Paulo. A minha irmã também é professora. E aí estávamos os dois num Uber. E aí o motorista do Uber, como eles sempre fazem, eles entraram na conversa, muito educadamente, por sinal, né? E aí ele escutou que eu falei alguma coisa do Tocantins, ele falou, você não mora aqui? Eu falei, não, não moro aqui, eu sou daqui, né, sou de São Paulo, mas moro no Tocantins há muitos anos, sou tocantinense de coração. E aí ele escutou que a gente estava falando e perguntou, vocês são professores, né? Eu falei, sim, nós somos professores. Aí ele disse assim, é difícil ser professor, né? E aí na mesma hora eu e minha irmã dissemos assim, eu não acho, eu não acho. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação da minha profissão. Aí, ó, tem até sobrinha aqui, galera. Essa galera que tá elogiando muito aí é a galera da família, viu? Ou senão o pessoal que a gente combinou aí para mandar depois o número da conta. Vamos fazer, vamos fazer. A gente precisa contar essas histórias são bacanas. Então é isso aí, eu acho que estamos encerrando, né? Preciso trocar de roupa para aula agora, daqui a pouquinho tem aula aí com o pessoal do curso de Sistemas de Produção e Engenharia de Produção. Valeu. Ó, Alana, obrigado mesmo, professora Ana Maria, Ivo, Tiago Tardivo, ó, vamos colocar essa ideia aí para rolar, hein? Acho que é uma boa ideia falar da questão da internet das coisas aqui, né? Falar nesse meio. Daqui a pouco tem agrotins aí também, vão ter uns momentos. A Gel, minha querida. Olha, é bom ter família grande porque aumenta aqui a quantidade de gente participando do negócio, hein? Valeu, valeu. Então é isso aí. Eu não sei, agora, peraí, deixa eu ver aqui como é a primeira vez. Eu sei que tem um protocolo aqui, né? Não deixe então de tirar o print, tá? Não deixe de tirar o print, fazer ali o registro no link que está na bio, tá? Aí vocês mandam aí isso para poder gerar atividade complementar. Eu não sei se a Carla tá aqui. Aí, ó. Tem marketplace de venda e troca de colheitas no agro. Ó, Ivo e Thiago Tardivo. Depois vamos fazer um bate-papo fora aqui, né? Para conversar. Aí, ó, o Ebert trazendo contribuições aí das empresas que estão vendendo pelo Instagram. E gente que entrou nesse mundo aí, né? Eu tenho um colega lá da UFT que começou a vender comida baiana, né? Ele não tinha empresa de comercialização de alimentos, mas enxergou uma oportunidade e começou a vender comida baiana. Não tem nessas plataformas de venda de comida, não tem omelete, né? Vou convencer aqui a minha filha, que é uma exímia cozinheira,
a gente fazer um negócio para vender omelete, né? Tô brincando, mas não tem mesmo. Carla, você está aqui conosco? Pessoal do marketing. Está aí conosco? Está aí conosco? Está. Ó, legal, Thiago, vamos fazer. Vamos fazer. Então, falamos aqui sobre comércio eletrônico na perspectiva disso ser algo que já está inserido na missão da empresa ou se é uma necessidade agora para conseguir sobreviver. Comércio eletrônico, live sobre comércio eletrônico. Bacana. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Meu nome é André Pugliese. Foi uma satisfação estar aqui com todos vocês. Carla, agora eu só preciso apertar o botãozinho para encerrar, é isso? Acho que é isso, não? Então, beleza. Obrigado pela atenção.